Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. Mãe mata filho de 4 meses por espancamento. Mulher é presa, suspeita de desviar cerca de 5 milhões de reais de condomínios de BH e de doações para obras sociais. CEMIG e Copasa devem ser privatizadas para que Minas consiga renegociar dívida com o governo federal. Esse é um dos assuntos que você vai conferir na segunda parte da entrevista exclusiva com o governador Romeu Zema. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Uma mulher foi presa suspeita de desviar dinheiro de empresas que administram vários condomínios, isso aqui em Belo Horizonte. Ela ainda fazia campanhas para arrecadar recursos para obras sociais, mas ficava com dinheiro. Estima-se que ela tenha desviado 5 milhões de reais. Segundo a polícia, os golpes começaram no final de 2014 e as investigações em junho do ano passado. 2 sócios da empresa administradora de vários condomínios em Belo Horizonte desconfiaram de desconto no seu fluxo de caixa de volume exagerado de cheques no valor de aproximadamente 450 mil, e a partir daí nós começamos a investigar se haviam outros cheques que haviam sido descontados com apenas uma assinatura dos sócios, sendo essa assinatura também falsa. De acordo com as investigações, Andréia Amorim, de 54 anos, era gerente financeira de um grupo que administra condomínios em BH. Ela passou então a desviar dinheiro, descontando cheques em uma casa lotérica no bairro Floresta, em que um dos donos é amigo dela. Esses cheques seriam para pagar despesas de funcionários e condomínios administrados pelo Grupo Eleva. Ela retirava esse montante desse dinheiro da casa lotérica, justamente gerando a lavagem de dinheiro e distribuindo esse dinheiro de maneira particular com ela, com alguns familiares, compras de objetos pessoais, possivelmente o veículo dela foi apreendido. Depois da prisão de Andréia, o próximo passo da investigação é apurar o envolvimento da casa lotérica e se algum amigo ou familiar ajudado por ela sabia do esquema. Mas a polícia contou que não era apenas no ramo de condomínios que a suspeita aplicava golpes. Em sua rede social na internet, ela pedia doações em dinheiro para comprar equipamentos e mantimentos para instituições de caridade, mas embolsava a grana. As doações eram justificadas em redes sociais através de notas fiscais que ela falsificava. Notas fiscais essas que ela obtinha junto à empresa na qual trabalhava. De acordo com a polícia, ela movimentou cerca de 5 milhões de reais, chegando a lucrar mais de 1 milhão de reais. Ela também falsificava documentos para justificar as supostas doações que ela fazia de cadeiras de rodas e cestas básicas. Isso só mostra o intuito criminoso dela. Quando o condomínio ia detectar a fraude, ela recompensava esses valores na conta bancária do condomínio, porque ela tinha uma logística financeira que já determinava esse critério, uma vez que ela era gerente financeira da empresa, do grupo. Uma mulher foi presa suspeita de agredir o filho de 4 meses até a morte. Esse crime bárbaro aconteceu ontem à noite na cidade de São Gotardo, na região do Alto Paranaíba. A mãe alegou que amamentou a criança e a deitou no berço de barriga para baixo e que ele teria sufocado. Mas os policiais verificaram que a criança tinha hematomas por todo o corpo. Familiares contaram que a mulher tem passado por problemas psicológicos. Uma ocorrência de maus tratos já havia sido registrada no final do ano e o Conselho Tutelar acompanhava o caso. Um homem suspeito de abusar da enteada foi morto a tiros ontem à noite na região centro-sul aqui da capital. Segundo a polícia militar, Edneide Oliveira Alamino, de 41 anos, foi baleado 14 vezes. A menina tem 13 anos e chegou a fugir de casa por causa do crime. Ela contou aos policiais que os abusos vinham acontecendo há cerca de 3 anos. A polícia suspeita que a morte tenha sido uma vingança de traficantes que reagiram em nome da comunidade. O caso está sendo investigado. Um ex-presidiário foi detido depois de fazer a família da esposa refém em Araguari, no Triângulo Mineiro. Nós vamos conversar agora com o nosso repórter Igor Calhan, que traz essa notícia. Boa noite, Igor. Já se sabe qual foi a motivação?
Boa noite, Inácia. Boa noite a todos. Olha, se sabe, Inácia, parece até que é notícia repetida, né? Porque esse casal, eles estavam em processo de separação e ele não aceitou, né, melhor dizendo, esta realidade. Então, Inácia, de acordo com a Polícia Militar, ele foi até a casa da sua ex-companheira, né, já que eles estão nesse processo, para tentar encontrá-la, para ameaçá-la. Ele fez isso ontem por volta das 11 horas da noite. Mas, chegando lá, ela não estava, estavam na casa o sogro, a sogra, o cunhado e o filho desse cunhado, que foram feitos reféns na casa. O suspeito que a gente está vendo foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. E, Inácia, ele é um ex-presidiário, ele já tinha passagem por tráfico de drogas. Ô Igor, parece que você acompanhou hoje um caso de importunação sexual que aconteceu no metrô de BH, né? Quais são os detalhes? Pois é, Inácia, uma outra notícia relacionada, né, com esse tipo de cunho. Olha só, um garoto de 15 anos, ele reclamou para sua mãe que estava sofrendo esse tipo de importunação sexual dentro do metrô. Ele até, Inácia, ele chegou a parar um curso que ele estava fazendo porque ele era assediado nesse caminho. Então a mãe decidiu acompanhar o garoto, ela foi até o metrô com ele e acabou fazendo os vídeos, né, desse rapaz que ele estava fazendo gestos obscenos a esse garoto de 15 anos. O suspeito tentou fugir quando ele viu toda a ação, mas foi segurado por passageiros que acionaram os seguranças da estação Vila Oeste e depois a Polícia Militar. E, Inácia, ele também foi preso em flagrante. Casos repetidos para todo lado, né? Exatamente. Igor, obrigada pelas informações, viu? Até mais. Bom, gente, um corpo foi encontrado hoje boiando no Rio Arrudas, aqui próximo ao bairro Calafate. O corpo é de Luiz Fernando Pereira, de 47 anos. Segundo a polícia, uma pessoa passava pelo local, viu o homem caído lá embaixo no Ribeirão Arrudas e chamou a PM. No local onde o corpo foi encontrado, havia muito sangue. Não se sabe ainda as causas dessa morte. Um motociclista escapou da morte hoje na rodovia Fernão Dias, em Contagem, na Grande BH. A moto que ele pilotava foi parar debaixo de um carro que já havia batido em outro veículo e capotado. O motociclista ficou levemente ferido. O motorista do carro fugiu do local. Nos últimos dias, o calor está muito forte aqui na capital, é ou não é? E os belo-horizontinos precisam se virar para tentar reduzir o incômodo. Ontem foi registrada, nessa semana, aliás, a temperatura mais alta deste verão, 33,4 graus, na quarta-feira. Para quem precisa usar roupa social, como terno, por exemplo, o sufoco é ainda maior. Mas o mercado tem opções de tecidos mais leves. Para todo lado que se olhe, tem alguém tentando se refrescar com sorvete. Tá muito difícil para aguentar, tem que dar uma refrescada, senão não dá para aguentar não. O calor em Belo Horizonte, no estado, está realmente com índices elevados, segundo este meteorologista do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Ele explica que a causa disso é o período de enseada, que é a ausência de chuvas justamente no período chuvoso, o que causa maior incidência de radiação. O pior é que a sensação térmica é ainda maior do que a temperatura registrada. Temperaturas mais elevadas e a umidade relativa do ar aumenta, nós temos aí um desconforto térmico mais acentuado, principalmente no período da tarde, maior incidência ou maior temperatura do dia. Quem sofre com isso é aquele profissional que precisa se vestir com roupas quentes, independentemente da época do ano. Difícil trabalhar nesse calor com essa roupa toda? Ah, demais, viu? Não, é o jeito, porque é quente, mas é o jeito de trabalhar assim mesmo, porque é outra sua exercício, né? Para trabalhar você tem que vestir uma roupa mais quente, como é que funciona? Não, essa é a minha roupa de trabalho. Sou profissional de educação física, então eu trabalho dessa forma, ainda tenho esse privilégio. Eu, por exemplo, tive que abrir mão do paletó durante o trabalho, mas sempre tem quem não pode fazer o mesmo. Só que para tudo tem um jeitinho e dá para não abrir mão do terno como look fundamental de trabalho. Um terno de poliviscose, um terno de estruturado, sem forro. Para quem prefere se vestir mais leve ainda, mas não pode abrir mão da linha social, também tem jeito. A sugestão para esse calor, Diogo, é um blazer de algodão, com 97% de algodão, com 3% de elastano, para dar um conforto, uma mobilidade maior na peça, tá? Sem descartar também a camisa, que é uma camisa de algodão, fio 50, que deixa a camisa mais leve no corpo, né? Aí já podemos colocar uma calça, que é um esporte fino, né? Com bolso faca, que é uma calça de brim. A boa notícia é que vem um breve refresco por aí. Devemos ter uma diminuição de 1 ou 2 graus na temperatura. Hoje, por exemplo, a temperatura já superou os 33 graus e a tendência é que tenhamos aí temperatura em Belo Horizonte na casa dos 32 graus nos próximos dias.
E no próximo bloco você confere a segunda parte da entrevista exclusiva com o governador Romeu Zema. Entre os assuntos está aí o aumento da alíquota de contribuição previdenciária para os servidores. CEMIG e Copasa poderão ser vendidas para ajudar Minas a ajustar as contas e renegociar a dívida com o governo federal. Esse foi um dos assuntos que eu conversei com o governador Romeu Zema ontem em uma entrevista exclusiva. Você vai conferir a segunda parte agora. Zema adiantou que vai aumentar a alíquota de contribuição previdenciária do servidor e que os repasses para as prefeituras que ficaram pendentes da gestão passada ainda não têm aí uma data para serem pagos, mas que neste ano já foram repassados 1 bilhão e 600 milhões de reais. De última hora, o senhor acabou decidindo manter a Secretaria de Cultura, né, não cortando essa secretaria e a deixando sob o comando aí do seu vice-governador Paulo Brandt. Qual que foi o motivo? Bom, nós chegamos à conclusão, vai ser a Secretaria de Cultura e Turismo, que Minas Gerais, pelas suas características, cidades históricas, pelo turismo que tem, é conveniente que nós tenhamos essa secretaria à parte daquela onde ela ficaria incluída, que seria a Secretaria de Educação, por se tratar de assunto completamente diverso e até para valorizarmos. E estamos aí analisando um nome para poder assumir em definitivo essa secretaria. Falando agora da possível privatização de algumas estatais aqui de Minas Gerais, o senhor já disse que, por exemplo, CEMIG e Copasa estão desvalorizadas e que não teriam talvez uma boa receptividade do mercado no caso de uma venda. Dá para reverter isso? Porque é provável que o senhor tenha que pensar com muito carinho nessa situação de vendê-las. Sim, eu te diria que, inclusive, a CEMIG, que me foi fornecida alguns dados, a ação da CEMIG nos últimos 4 meses já subiu coisa de mais de 50%, exatamente devido a essa expectativa de melhoria no desempenho da empresa, que vai ficar livre dessas influências políticas. O atual presidente da CEMIG está conduzindo já mudanças internas, visando colocar a empresa num outro patamar, e tudo isso vai refletir no preço das ações da CEMIG, que é aquilo que o Estado vai obter mais à frente. Falando então um pouco dessa relação com a Assembleia Legislativa, governador, que prioridades o senhor vai colocar aí nos projetos que serão encaminhados? Como é que o senhor pretende dirigir e direcionar, claro, com o apoio do seu secretariado, essa relação aí? Que projetos vão entrar ali na linha de frente? Inácia, a nossa grande prioridade vai ser esse projeto que envolve a renegociação da dívida de Minas com o governo federal. Esse projeto, eu te diria, ele é prioritário acima de todos, porque sem ele Minas está caminhando depressa para ser um estado ingovernável do ponto de vista financeiro. Um estado que não vai ter condições de pagar o seu funcionalismo, que não tem condições de repassar os recursos para as prefeituras. Então, essa é a prioridade da prioridade. Eu conto muito com o discernimento, com a sabedoria dos nossos 77 deputados que estão lá na Assembleia. O futuro de Minas depende deles. Também, né? Da nossa parte, vamos fazer e estamos já fazendo o possível, mas sem eles não vamos conseguir ir adiante. Então, deixa eu pensar um assunto que certamente deverá estar na sua lista de prioridade, o senhor me confirma, a reforma da Previdência aqui para o servidor. Fazendo em paralelo com a reforma da Previdência Nacional, o senhor disse que aguardaria, logo depois da eleição, da vitória, que o senhor aguardaria a reforma da Previdência Nacional para depois encaminhar uma mudança regional aqui, estadual. E o presidente Jair Bolsonaro tem defendido aí a aposentadoria mínima para homens de 62 anos e para as mulheres de 57 anos, isso. E o senhor concorda com essas idades? Acha que em Minas, para o servidor aqui, vai ser proposta uma idade mínima diferente? E em relação também ao percentual, o senhor pensa em propor o que para a Assembleia? Inácia, o que nós estamos pensando em propor para a Assembleia vai ser um aumento de contribuição do funcionalismo, porque vai ser necessário. Com relação à idade, o que nós, governadores e governo federal, temos conversado é que nós vamos aguardar as definições do Congresso e todos os estados vão passar a seguir aquilo que for definido em Brasília, de forma que nos dispense de termos de cada estado estar
reavaliando, investindo tempo e esforço numa coisa que Brasília pode decidir por todo o país. A gente tem o ano de 2018 aí, com o encerramento de dívidas do governo do estado com os municípios em torno de 10 bilhões de reais. Até esse momento, 15 dias de governo, já foi repassado quanto para as prefeituras? Eu te diria que nós repassamos uma parcela muito expressiva daquilo que os municípios têm direito de receber. Uma parte pequena não foi repassada ainda, mas dentro do possível eu quero que esses repasses sejam conduzidos em dia, porque é um direito constitucional do município. Eu estou vendo ainda com a nossa Secretaria da Fazenda uma forma de nós viabilizarmos isso, porque é uma grande preocupação dos prefeitos é exatamente essa questão. Temos prefeituras na região nordeste de Minas que estão com os salários dos professores atrasados. Então, nesses primeiros 15 dias, nós já repassamos para as prefeituras cerca de 1 bilhão e 600 milhões. É muito mais do que o antigo governo estava repassando, mas ainda temos um atraso da nossa gestão que queremos colocar em dia tão logo seja possível. Lembrando que as prefeituras têm passado aí por maus momentos, muitas delas, principalmente aquelas pequenas do nordeste do estado, não estão tendo como honrar suas folhas de pagamento, principalmente professoras. Pois é, esse é o assunto que eu quero ver com o senhor. A gente vai começar as aulas agora em fevereiro, né? Faltam poucas semanas. Dá para a gente imaginar que todas as prefeituras vão conseguir retomar as aulas na data prevista? Inácia, nós queremos que sim. Estamos com uma força-tarefa conduzindo esse processo, né, que é o maior do estado. Lembrando que a Secretaria da Educação está ali mais de 70% dos números de colaboradores do estado, mas queremos que nada seja impactado, principalmente a educação, que é uma área tão importante. Então, governador, para a gente encerrar agora, uma pergunta mais amena. O senhor que vem da iniciativa privada, com tantos anos trabalhando na empresa da família, que o senhor gerenciou por tanto tempo, qual foi o impacto de chegar no serviço público? Que tipo de estranheza que o senhor encontrou no modo de trabalhar das pessoas ou no modo dos processos, da forma como as coisas são dirigidas aqui dentro? Conta para mim. Bom, eu te diria que eu acho que a principal diferença é que parece que o Estado está equipado para tratar o governador meio que como um semideus. E governador não é semideus, é uma pessoa normal, natural. E vejo que há todo um aparato muito grande. É lógico que é necessário segurança, é necessário assessores, mas vamos estar apresentando em breve. O antigo governador devia ter uma equipe que com certeza a minha vai ficar em cerca de 1/4 do tamanho da dele. Só para te dar uma noção. Quer dizer que o senhor não gosta de ser paparicado? Não, eu gosto de ver as coisas darem certo, né? Não gosto de ser paparicado, não. Eu gosto que as pessoas produzam e dê resultado. Então, eu vejo que havia muito essa questão aí que nós estamos mudando. E vamos apresentar os números breve. Então, vai ser uma redução muito significativa. É como se saísse de 200 para 50, alguma coisa assim. Tá certo. Obrigada pela entrevista, governador. Eu é que agradeço. Tudo de bom, Inácia. Obrigada para o senhor também. Se você perdeu a primeira parte da entrevista com o governador Romeu Zema, você pode conferir a gravação completa dos 2 trechos no Facebook e no YouTube, no nosso perfil TV Band Minas. E você vai ver a seguir, o Campeonato Mineiro começa amanhã. E neste sábado, com a mesma forma do ano passado, 12 equipes estarão na disputa. As notas do Enem foram divulgadas hoje de manhã, o suspense acabou, né? E os estudantes devem entrar no site do INEP. Com a nota do Enem, o candidato pode se inscrever no Sistema de Seleção Unificada, ou SISU, já a partir da próxima terça-feira e, atenção, até sexta-feira da semana que vem. E concorrer a uma vaga em universidades públicas de todo o país. E de olho na volta às aulas, muitos pais já estão fazendo as compras do material escolar dos filhos. Aqui na capital, um grupo se juntou para fazer compras coletivas na tentativa de conseguir preços melhores, o que é uma dica muito boa para você também, hein? Uma pesquisa aponta que em alguns produtos os impostos podem chegar a 50% do valor e isso faz o preço ir às alturas. Olha, gente, tem que pesquisar.
Segundo a pesquisa, a caneta é a que tem maior cobrança e pode chegar a 49,95%. Outros produtos também chamam a atenção por suas cargas tributárias elevadas, como o lápis e o caderno com 34,99%, a borracha 39,29%, mochila 39,62% e a calculadora com índice também considerado muito alto, de 44,75%. O item menos taxado é o livro, com 15,52%, devido à isenção de PIS, COFINS, ICMS e IPI. Segundo este educador financeiro, esses valores dos impostos sobre o material escolar é algo que não deveria acontecer. Os materiais escolares, eles tinham que ser levados em consideração porque são produtos de consumo de primeira instância. Incide ICMS e IPI em cima deles. Então, para falar a verdade, não poderia estar acontecendo isso. Isso é uma falta de observância dos governadores que deveriam levar isso em consideração. Para os especialistas, a caneta, que é a vilã da história, custa em média R$ 3,00, mas o preço justo seria de R$ 1,50 a R$ 2,00. Para a economia, o impacto das vendas de material escolar é pequeno, porque se trata de um ramo específico, a papelaria, e também porque o valor dos produtos é baixo e, na maioria das vezes, comprados à vista. Mas no bolso dos pais, o impacto é grande. Eu tenho 3 filhos, né? Acaba que se trouxer menino, eles querem tudo de marca, né? Tudo de... Não é nem de marca, é de desenho, essas coisas. Então a gente tenta evitar ao máximo de comprar isso. Compra mais a mochila, essas coisas melhorzinhas. E o material, compra de material de marca boa, sem personagens. Mas existem dicas para aliviar um pouco o efeito causado nas finanças devido à volta às aulas. Você pode juntar um grupo de pais em um grupo de WhatsApp para que todos possam fazer compras coletivas, assim você consegue descontos no atacado. Márcia faz algo parecido. Ela é mãe de 2 crianças e tem 2 enteados em fase escolar. Ela participa de um grupo de mais de 14 mil pais no Facebook. Segundo Márcia, além de descontos de 10% que são constantes, muitas vezes eles conseguem parcelar as compras. A gente, nessas épocas assim, mais propícias, né, para o consumo, para as compras, a gente costuma se juntar e todo mundo comprar no mesmo lugar para a gente conseguir condição melhor, desconto, parcelamento, para facilitar a vida das mães. Mas a principal estratégia para não passar aperto nesta época com os preços do material escolar é se planejar. Junte o dinheiro do material escolar um ano antes. Se você tem uma lista de material escolar que fica em média R$1.000, como exemplo, faça uma poupança de R$100 desde janeiro do ano anterior. Coloque esse dinheiro no Tesouro Direto. Ok? Vai engordando esse dinheiro no Tesouro Direto. Quando chegar no final do ano, mesmo pagando o imposto de renda e pagando a taxa de 0,3, que é a taxa de retenção da BMF-Bovespa, você vai comprar sua lista de materiais à vista, você vai conseguir desconto, porque dinheiro na mão você consegue poder de barganha e ainda vai ter uma rentabilidade. Um carro perdeu o freio na tarde de hoje e atingiu o telhado de uma casa no bairro Jardim Alvorada, região noroeste da capital. Segundo os bombeiros, uma pessoa que estava na rua foi atingida e socorrida pelo SAMU com escoriações. De acordo com a Defesa Civil, o imóvel não apresenta risco de desabamento. E começa amanhã o Campeonato Mineiro. O esquema será o mesmo do ano passado. 12 equipes, 8 vão para as quartas de final, em jogo único. As semifinais e as finais serão em 2 partidas, com vantagem de 2 resultados iguais para as equipes que se saírem melhor na primeira fase. Atlético e Cruzeiro são os favoritos ao título e disputaram as últimas 2 finais. O Cruzeiro levou a melhor no ano passado e manteve boa parte do time titular. A principal baixa é o meia uruguaio Arrascaeta, que foi vendido para o Flamengo. Em compensação, o também armador Rodriguinho deve reforçar a equipe do técnico Mano Menezes. O objetivo é deixar as conquistas de 2018 no passado, para focar em mais títulos nesta temporada. Trazemos aí juntos, né? 2 temporadas e meia de coisas boas. E agora se faz uma retomada para continuar vencendo. Continuar vencendo é uma obrigação do clube grande. Já o Atlético ergueu a taça em 2017 e quer voltar a conquistar o título de campeão mineiro, além de manter
todos os titulares, o Galo contratou 6 reforços, com destaque para o zagueiro Hever, que volta ao clube pelo qual conquistou títulos, como a Libertadores e a Copa do Brasil, e Igor Rabelo, que se destacou com a camisa do Botafogo. Confiança é o que não falta. Nós estamos ainda ajeitando o elenco, né? Vai demorar um pouquinho, nunca acontece como a gente quer, mas o Atlético vai ter um time competitivo e em condições de ser campeão. Que é o que a gente espera isso, né, do Atlético. O Cruzeiro vai estrear neste sábado às 4h30 da tarde contra o Guarani em Divinópolis e o Atlético fará o primeiro jogo pelo Mineiro domingo contra o Boa em Belo Horizonte às 5 da tarde. E amanhã é dia de programa DNA. Paulo Navarro recebe o publicitário e montanhista Gustavo Ziller. Ele já escalou as montanhas mais altas do mundo e transformou a paixão pelo esporte em um negócio. Ziller é consultor e professor nas áreas de empreendedorismo, educação e inovação. E também vai contar para o Paulo Navarro um pouco da vida em família, claro. É amanhã, às 6:50 da noite, não perca. Bom, nós chegamos ao final da semana, que bom que foi na sua companhia, obrigada pela sua audiência ao longo da semana. Querendo rever todo o conteúdo que a gente apresentou aqui, não só hoje, mas ao longo dos outros dias, você acessa youtube.com/TV Band Minas. Bom final de semana, a gente se encontra na segunda-feira. Até lá.